Abrindo a live, então, no YouTube também, e nós vamos falar sobre um tema magnífico e também controverso. E o doutor Otávio é o homem que não foge da controvérsia, que ele quer falar sobre... Falou que é polêmica, me chama que eu tô dentro. O Otávio está dentro. O Otávio é aquele cara que gosta de cheirar o fogo. Sabe como é que é? Lamber o fogo. Olha só. E aí já tem a Leda Vani, minha querida paciente. Leda Vani, Cláudia Amazoni chegando, Júlia Dalcin, já tem um monte de gente aqui no YouTube e também diversas pessoas que eu já vou acenando aqui no Instagram. Seguinte, deixa eu só fazer um movimento aqui para ver se eu consigo fazer ao vivo aqui também para o pessoal do Facebook, ver se o pessoal se mobiliza para entrar. Então, eu quero reapresentar o doutor Otávio Melo. O doutor Otávio Melo é médico ortopedista. Antes de ser médico ortopedista, ele foi químico, fez residência em cardiologia, quem diria, né? E é médico ortopedista, é cirurgião de joelho, fez uma pós-graduação em Lyon, na França, né? Ele é médico de dor, fez uma residência em dor no Hospital de Clínicas de Belo Horizonte e médico e também, né, eu estava falando sobre medicina regenerativa, que não é uma especialidade médica, é mais uma área de atuação, uma área de interesse, né? Ao longo dos anos vai virar uma residência, Deus queira, quem sabe, né? Nós lutamos por ela aqui, mas ninguém se anuncia especialista. A gente diz que é uma área de interesse, né, em que a gente desbrava esse conhecimento novo. Tá? Eu gosto de usar o termo que eu sou um estudioso da medicina regenerativa. Nos encontramos aí nessas paragens, é muito legal. Manda um beijo para a Suzy Vazoler, que já foi minha enfermeira querida aqui no meu hospital aqui de Bento, e agora ela é enfermeira lá do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A Andréia também tá, deve ser prima ou irmã, né? Bom, deixa eu dizer para vocês que essa live era para ter saído semana passada. E não saiu porque... eu vou explicar para vocês. Fui convidado pelo meu querido amigo, doutor Otávio, para que nós operássemos juntos um paciente lá, no caso dele aí, em Belo Horizonte, no Hospital Mater Dei, e uma pessoa sensacional, um paciente muito diferenciado, um paciente que tinha, enfim, muita dor, né, em consequência de uma fratura, nós ajudamos, e a gente, uma cirurgia extensa, com muita programação, a gente programou muito, né, para fazer essa cirurgia, e, claro, tivemos que operar no feriado, porque eu tive, né, que ir no feriado, mesmo domingo, né? Quem acompanha o Instagram, eu botei ali, né, toda a sequência de eventos, né? E acontece que a cirurgia começou mais tarde, era uma cirurgia grande, né? E por quanto a gente tanto gosta de fazer live, a prioridade é do paciente, né? Que está lá para ser atendido. Então, a gente teve que desidratar a live e hidratá-la hoje. Né? E hoje a gente vai falar, assim, sobre glúten e artrose. Cumprimento o pessoal aí, Otávio. Eu já vou começar a perguntar e nós vamos começar a repercutir, todo mundo vai falar e vai ser muito bacana. Que esse assunto eu falo que talvez seja um dos maiores tabus dentro da ortopedia, inclusive, né, André? Porque quando nós falamos para um paciente que às vezes vem nos consultar com uma queixa de dor articular, dor na articulação, uma tendinite, né? E quando ele se depara com um ortopedista falando que ele tem que mudar o hábito alimentar, a resposta quase sempre é uma face de estranhamento, né? E eu já chamo vocês aqui para reflexão, porque se você está assistindo essa live hoje e sente dores articulares, sente dores nos seus músculos, nos seus tendões,
e já tentou vários tratamentos anti-inflamatórios, corticoides, opioides, analgésicos, fisioterapia, até mesmo cirurgia, e a dor não sumiu, talvez possa ser que a sua resposta vai estar nessa live de hoje. Então, aproveita, já clica no aviãozinho, chama seus amigos, seus parentes. E eu mesmo vou fazer isso, vou fazer isso agora. Vou clicar aqui no aviãozinho, ó, e cada um de vocês pode chamar até 50 pessoas no aviãozinho, né? Você sabia disso? E aí, você sabia que foi você que me ensinou, né? E Otávio, mas aí você pode chamar. Mas se cada um chamar 49, eu já fico grato, viu? Muito bom. Não menos do que 49. Eu não espero que essa audiência seletíssima do canal da Artrose seja capaz de ter menos do que 49 amigos. Não acredito. Para cada, ó, enviamos vários, né? Apesar... Inclusive, eu acabei de receber o seu convite aqui. Sensacional. Olha só, para ter certeza que tu está ligado. Falando agora já sobre o conteúdo, é importante dizer o seguinte, pessoal. Existe um elo perdido da artrose. O que é o elo perdido? Eu vou explicar, já expliquei em outras lives, de modo muito sucinto. A artrose está aumentando no mundo. Mas por quê? Claro que existe uma tendência das pessoas, pela nossa dieta ocidental, ganharem peso, né? Eu controlo o peso e nem sempre consigo controlar, mas faço aqui a meia-culpa. Mas o aumento de peso poderia justificar o aumento da artrose nos joelhos, nos quadris até certa medida, por exemplo, mas o que se viu num trabalho australiano é que existe aumento da artrose nas mãos, vinculado ao aumento do peso. Mas e aí? Qual é o elo que existe? O elo é uma inflamação crônica, subaguda, lenta, indolente, que pode causar alteração nas articulações. Aí é que está. Então, por isso a busca do canal da artrose e dos colegas como Otávio Mello, como o Ronald Barreto, que nos deu oi aqui, como vários colegas, né, com quem a gente vem fazendo lives, qual será o elo perdido? E aí a gente tenta e repercute quais são as alternativas, por que isso, por que aquilo. E aí, nisso, o Otávio vai nos esclarecer já alguns tópicos. Eu vou mais além, André, né? Para as pessoas que estão assistindo aqui, que não são médicos nem profissionais da área de saúde, eles talvez não tenham muito entendimento do que é o termo idiopático, né, na medicina, que é quando algo não tem uma causa esclarecida. Não significa que não tenha causa, que não existe uma causa, mas apenas que aquela causa é desconhecida. A hipertensão arterial, quando eu estava na faculdade, eu lembro que se chamava hipertensão idiopática, né? Aquela hipertensão que não tem causa definida. E hoje nós sabemos várias causas possíveis para a hipertensão. A artrose, quando nós fizemos faculdade, residência médica, ela era chamada por muitas vezes de artrose de dois tipos. Artrose primária e artrose secundária, né, André? A artrose secundária é pós-traumática, infecciosa, etc. E a primária era chamada de idiopática. E hoje nós vemos que existe uma tendência na literatura de entender mecanismos inflamatórios crônicos que levam a uma possível justificativa para essa artrose idiopática. Entre os quais, é muito interessante, o doutor André falou muito bem sobre a artrose dos dedos das mãos em pessoas com obesidade, mas eu vou além. Se fosse apenas a obesidade a causa da artrose primária, pessoas magras não sofreriam de artrose. E existem muitas pessoas magras que sofrem de artrose, né? Então, é importante que nós não cessemos essa curiosidade, esse comichão científico, né, André, que nós temos, de irmos atrás de possíveis justificativas. É a única justificativa? Com certeza não. Mas ela pode ajudar a solucionar problemas de muitas pessoas e talvez de você, que esteja nos assistindo agora, vai encontrar essa resposta. Eu já vou querer fazer um convite, uma pequena provocação para as pessoas que nos assistem, aquelas que sentem dores das articulações e que pararam ou reduziram o seu consumo de glúten, escrevam para a gente aqui nos comentários
qual foi a sua resposta. Eu já vou trazer a audiência já para trazer, porque nada fala mais alto do que a voz do povo, André. É verdade, a voz do povo é a voz de Deus. E é o seguinte, Elisa Martins diz o seguinte, eu tenho dor, imagino, artrose no joelho, sofro muito, e no quadril. Então, Elisa, essa discussão é bem para você, né? A Shirley diz o seguinte, se bem que a artrose no meu joelho não me atrapalha em nada, faço todo tipo de exercício, menos correr, sou magrinha. Parabéns pela sua disciplina, Shirley, e aquilo que o doutor Otávio estava esclarecendo, que há pessoas que realmente, mesmo magrinhas, têm artrose. Sabemos que 40% a 60% dos casos têm algum vínculo com a família, a hereditariedade. Mas a hereditariedade, muitas vezes, é a predisposição para desencadear alguma coisa. É a pistola, e às vezes o glúten é o gatilho. E isso a gente vai tentar desenrolar mais adiante. A Vânia nos dá boa noite, diz que tem artrose e osteoporose, tem 55 anos, então atenção. Se você, Vânia, ainda não está inscrita no canal da artrose, inscreva-se. E tem também o blog Regênios, do meu amigão aqui, doutor Otávio Melo, né, que a gente fala onde é que é o blog Regênios aí, Otávio, por favor. É lá no regenius.com.br. Você encontra um blog que tem atualizações 2 vezes por semana de assuntos relacionados à dor, desgaste articular, lesões esportivas, hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, sono e viver bem. Como viver melhor? Pode ir lá no regenius.com.br. Sensacional. Conta para nós aí, doutor Otávio, o que é o glúten? Então, o glúten é uma proteína que está presente em cereais, em alguns cereais, né? Então, o principal deles, que nós temos a presença do glúten, é o trigo. Tá? Então, o trigo é um cereal que está presente, né, na história da humanidade, aí, há, né, milhões de anos que o homem se alimenta de glúten. E aí as pessoas sempre, né, André, perguntam, né? Ah, mas desde a Bíblia as pessoas já consumiam trigo, né? Ou seja, na história de toda a humanidade, esse trigo é consumido e só agora ele está sendo, vamos falar assim, culpado, acusado de ser um responsável pela artrose. E nós temos que entender a história da civilização, a história da agricultura, principalmente, né? Nós sabemos que o trigo é um cereal que é utilizado para fazer farinha, que essa farinha é utilizada para fazer pães, bolos, biscoitos, massas em geral. A questão é que o consumo de glúten tem crescido em volume, em peso, na verdade, ao longo das últimas décadas, né? E de maneira que, além disso, o trigo que é utilizado hoje ele não é o mesmo trigo ancestral, o trigo selvagem. Hoje nós temos um trigo que ele é modificado geneticamente. Nós sabemos que existem empresas, grandes conglomerados de empresas que fabricam essas sementes, que vendem, né, que exportam essas sementes. Então, o trigo, logicamente, para quem é agricultor, vamos falar assim, né, ele precisa que um mesmo hectare de uma plantação produza a maior quantidade possível daquele grão para que ele possa ter uma recuperação do seu investimento. E com isso, as indústrias de sementes foram selecionando aquelas sementes de trigo que tinham maior produtividade por hectare. Ou seja, que produziam a maior quantidade de trigo para cada metro quadrado de plantação. A questão é que, ao mesmo tempo que houve essa seleção de sementes de grãos com maior produtividade, esses grãos também tiveram um aumento da concentração da gliadina. Né? Agora já apareceu o nome aí. Gliadina, isso. Anota aí. Primeiro, cereais. Você viu, glúten tem alguns cereais. No trigo. E ali tem a gliadina. Vamos anotar aí, pessoal. Gliadina. Vai lá, Otávio. Então, essa gliadina, então, é uma proteína que faz parte, né? Ou seja, o que é o glúten? Ele é um polímero, que é uma sequência de gliadinas, né? E essa gliadina, então, ela vai sendo como se fosse o tijolinho do glúten. Ou seja, uma molécula de glúten são vários tijolinhos de gliadina aglomerados.
E aí o que acontece? A quantidade de gliadina que é produzida hoje, ela chega a ser 400%, de acordo com alguns estudos, maior do que do trigo selvagem, do trigo ancestral. Olha aí. A questão é que quando nós aumentamos a concentração de gliadina dentro do glúten, a quantidade de glúten dentro do trigo e o aumento do consumo dessa farinha de trigo, a gente vai tendo um aumento que é exponencial. É muita gliadina, né? É muita gliadina. E se a gliadina fosse consumida apenas em quantidades pequenas, talvez ela não gerasse tantas respostas no nosso organismo. Mas um excesso de gliadina pode levar a uma lesão do epitélio do intestino, que é a camada que revela, o verniz ali do intestino por dentro, né, doutor André? Que é quem faz a hipermeabilização dessa parede intestinal. Não é isso? Vai lá. E aí vamos continuar no raciocínio. O intestino é um órgão que ele precisa absorver nutrientes. Imagina então que é como se esse verniz começasse a sofrer, fosse descascando, e aí aquela hipermeabilização da parede do intestino deixa de existir por causa desse excesso de gliadina, né? Ali tem um músculo liso, né? Que depois nós vamos ver que tem uma camada que chama endomísio. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, né, André? E aí existe uma lesão daquela parede intestinal, que então leva à produção de substâncias inflamatórias, produção de anticorpos, produção de moléculas que vão entrar na circulação, que vão sair do intestino e vão entrar na circulação e vão começar a se espalhar pelo nosso organismo. Diante disso, nós vamos ter o seguinte: algumas pessoas podem ter uma chamada doença celíaca. Bacana. Não sei se já teve alguma vez. Chegou num ponto muito importante, né? Você classicamente se conhece essa intolerância ao glúten como doença celíaca. Tipicamente, vou contar uma história para vocês. Tinha um familiar meu, não vou me identificar assim propriamente, que quando criança havia a suspeita de que ele tinha intolerância ao glúten, doença celíaca, né? E ele foi, né, veio do Brasil, foi morar fora, né? Os pais foram morar fora, e aí consultaram um especialista em doenças do trato gastrointestinal de crianças, né? E aí já foi do Brasil com o diagnóstico de doença celíaca. Então, o médico lá já tinha investigado o então menino, né? Hoje um jovem de 50 anos, e ele perguntou, a primeira pergunta que foi feita é: qual é o histórico familiar dele? Qual é o background dele, né? E aí a família disse tal. Ele disse: olha, não é típico que aconteça em pessoas desta genética. É mais em celtas, por exemplo, ou de outra região. Hoje tudo é muito misturado, como deve ser. Eu só digo, naquela época se tinha mais essa percepção populacional. E, na verdade, o menino tinha vermes, né? Curaram a doença celíaca dele com $1. Foi uma coisa fantástica. Então, a medicina é isso. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, mas dizendo, portanto, que a doença celíaca, que daí também é uma doença consagrada e conhecida de intolerância ao glúten, também tem um perfil genético, e isso importa também nas características que a gente vai tratar sobre a sensibilidade, que vai ser variável entre as pessoas. Então, não é todo mundo, pessoal. Eu vou deixar isso, na verdade, para o Otávio responder daqui a pouco, mas você tem que entender que a sensibilidade vai ter um perfil genético também. É interessante porque as pessoas às vezes acham que o sistema é binário, né, André? É 8 ou 80, não é? Existe uma nuance, é um degradê. É né? verdade. São 50 shadows, né? Vamos falar assim, são 50 tons. Tons 50 de glúten, né? Tons de glúten. Então, 50 tons de glúten. Deixa eu valorizar aqui a opinião de algumas pessoas. Aqui no YouTube, a Cláudia diz o seguinte: eu estou comendo bolo e pão nos finais de semana, me sinto bem melhor, de um modo geral. Quando você come o pão e o glúten, ou quando não come? Eu acho que ela se sente melhor por só comer no final de semana, Exatamente, eu entendi, eu estou brincando, né? E só para dizer, viu, Cláudia, eu também adoro. Eu já limpo a barra de todo mundo aqui, mas eu também adoro, mas não é a questão de gostar, é a questão de que
quem tem artrose também tem que ter atenção a isso. A Dalva Camargo fala que boa noite de Piracicaba. Contem para nós de onde é que vocês estão falando, que isso é muito legal a gente contar. Eu já vi aqui a Dalva de Piracicaba, já vi a Zilma aqui lá do Canadá. E o que você ia contribuir mais aí? O Fábio diz o seguinte, só no trigo? Não, outros cereais também pode ter, né, Otávio? Sim, a cevada, o centeio, a aveia, né? Tem algumas pessoas que às vezes falam assim, então eu vou tirar o trigo e vou consumir só outros grãos, né? Mas o que acontece? Primeira questão é que existem, na produção, muitas vezes existe uma mistura. Essa mistura pode ser tanto durante o plantio, né? Ou seja, existe a contaminação pelo trigo aí nessa amostra, mas também existe a presença do gene produtor da gliadina em outros cereais, como um malte, a cevada, né? Então, por exemplo, falei malte, cevada, o pessoal da cerveja já vai dar o grito aí daqui a pouquinho, verdade, né? é isso aí. Mas tem que ser dito, né, Otávio? É Sim, importante, sim. né? A Fátima Gouveia foi ao encontro do doutor Otávio. Disse, doutor Otávio, realmente, depois que diminuiu o glúten, aliás, o carboidrato simples, como um todo, as dores diminuíram 90%. Posso falar sobre isso, da Fátima? Pode Que é muito falar. interessante, Fátima. Obrigado, antes de mais nada, pelo seu depoimento aí espontâneo, né, e verdadeiro, porque eu acho que nada é melhor do que isso para as pessoas que estão nos assistindo e que podem se beneficiar com essa informação. Mas o que acontece? Provavelmente a Fátima deve ter algum grau de intolerância, sensibilidade ou alergia ao glúten. São todas as pessoas que vão apresentar isso? Provavelmente não. Mas nós temos observado que essa é uma incidência que tem aumentado na população, né? Então, é importante, existem pessoas que podem consumir quantidades muito maiores de glúten do que as outras, porque, inclusive, a sensibilidade ela é individual. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras têm uma sensibilidade menor. Então, existem pessoas que vão comer um pãozinho e já vão ter algum sintoma. Outras pessoas vão comer uma pizza inteira e lá pela terceira ou quarta pizza vão começar a ter algum tipo de alteração. E outras talvez nunca manifestem, né, André? Então, assim... Fantástico isso. Isso que você disse é absolutamente decisivo, doutor Otávio, que vai haver variações. Por isso que isso é um tema polêmico, mas é polêmico e necessário abordar, porque, como eu falei lá no começo, existe um elo perdido. Tem uma sacada aí que talvez seja pessoal de cada um e que vale a pena ser abordado. Conta para nós aí, doutor. E eu falo mais uma questão que é o seguinte, nós, médicos ortopedistas, né, André, talvez, se tiver algum colega médico ortopedista, eu até gostaria de saber, porque são nossos colegas, eu acho que faz parte do nosso trabalho ajudá-los, né, nessa divulgação, ao levar essa informação para os pacientes deles também, né, porque o que acontece? Nós temos uma amostra viciada, porque geralmente as pessoas que procuram um médico ortopedista é porque eles têm alterações e sintomas articulares. Então, veja bem, quando um paciente chega a sentar na nossa frente, na nossa cadeira, né, então essa pessoa provavelmente ela já está com algum sintoma. Nós não podemos extrapolar essa realidade nossa do consultório para a população geral. São realidades diferentes. Então, né, veja bem, não é falar que todo mundo tem que parar de consumir glúten. Não, não é isso. Mas aquelas pessoas que têm dores articulares crônicas e refratárias aos outros tratamentos, essas devem prestar atenção nessa informação, porque pode ser o elo perdido delas. Olha que interessante. Quero convidar vocês, inclusive vocês que estão aqui nessa live maravilhosa, quero contar para vocês que nós fizemos um curso aqui no canal da Artrose em que a gente aborda isso. A gente fala tudo sobre dieta anti-inflamatória e quem fala não sou nem eu aqui, você pode nem gostar tanto de mim, mas a nutricionista Fabiana Góes fala, nós falamos sobre exercícios específicos para cada articulação e eu falo sobre suplementação, falo sobre fitoterápicos e convido vocês a conhecerem o curso, que inclusive, como é que chama? Black Friday, eu diminui um pouco o preço para você. Já, quem estava animado já entra no curso e se não gostar, tem 7 dias de garantia. Então pode até devolver, mas não vai precisar, porque o curso é tão bom. E até vou te pedir depois, Otávio, que divulgue, tá? Nas suas redes sociais,
tu me faz a gentileza para valorizar o trabalho aí nosso, né? Inclusive, vou deixar o link depois, então, no Stories, para quem quiser conhecer Viva Bem com Sua Artrose. É fantástico. Sensacional. Agradeço muito. Várias pessoas já entraram no curso e estão aproveitando. Ó, a Sulien, que é uma querida paciente de São Paulo, diz o seguinte: doutor Otávio, eu parei com glúten faz um mês, mas eu melhorei também com o remédio do doutor André. Obrigado, Sulien. Ah, joia. Ó, eu li aqui. Joia. Ó, o Ademar diz o seguinte: espetáculo explicação sobre o assunto, muito bom. Pô, Maria Isabel, você andava sumida. Maria Isabel Constantino, olá, boa noite. Ela me falou uma vez que lá em Portugal ninguém acredita nisso, ninguém fala nada sobre isso, né? São muito ortodoxos lá na terrinha. E o fato é assim, né, Maria Isabel? Mas é uma coisa interessante, inclusive, André, que o trigo que é utilizado em Portugal e na Itália e na Grécia é diferente do trigo que é utilizado no Brasil. A cepa da semente é diferente, né? Eu vou até, né? Eu tenho uma certa afinidade com esse assunto, porque tanto meu avô, né? Eu sou descendente português também, e meus avós e meu pai, eles tiveram negócios nessa área de panificação de trigo, né, de produção de produtos derivados do trigo. E é muito interessante porque essa cultura do pão é muito arraigada na cultura brasileira. Muito forte. E quando ele fala assim, doutor, mas você vai tirar o meu pãozinho? Eu falo assim, não, eu não tiro nada. Eu só te dou uma orientação para que você observe o comportamento do seu organismo. Em alguns casos, nós podemos, inclusive, realizar exames complementares que identificam essa sensibilidade, né? Muito bem. E aí nós já falamos, até eu já à medida que a gente prepara, né, nós conversamos sobre alguns tópicos, né, relacionados. A Roselaine disse: olá, doutor Otávio, saudações, Davi e Rose. Olha que bacana, né? Muito carinho aqui. A Michele Cardoso disse que é de João Pessoa, na Paraíba. Claro que é no Nordeste do Brasil. Janete disse que é de Arapongas, no Paraná. A Tereza Souza, boa noite, Zona Leste de São Paulo, muito bacana. E olha, Dalva, como identificar a intolerância ao glúten? E o doutor Otávio, você jogou a pergunta na hora certa aqui, Dalva. Conta aí para nós os exames que podem ser feitos, em geral, para intolerância e especificamente para a doença celíaca, mas que tem a ver com isso que nós estamos tratando aqui. Por favor, doutor Otávio, e aí? Então, Dalva, é o seguinte: a melhor maneira que eu falo que é a mais rápida, prática, simples e barata, para você saber se você tem uma intolerância ao glúten, é fazer a supressão do glúten da sua alimentação durante 30 dias. Olha aí. É a melhor maneira, na minha opinião. Porque ela não vai te implicar em aumento de custo, não tem que tirar sangue, não tem que ir no médico, no laboratório. E eu tenho certeza absoluta que alguém que está aqui nessa live fez esse teste de maneira propositiva e clara. De maneira olha aqui, ó. Fátima Gouveia. Doutor Otávio, você falou tudo. Descobri uma certa intolerância, pois ao retirar esses elementos, melhoraram também minha digestão em função do intestino. Parabéns. É isso aí. Inclusive, é o seguinte, é a terceira live com o doutor Otávio, em 80 que nós fizemos, e o doutor Otávio, a partir de agora, já conquistou o direito, inclusive, de pedir música. O hino do Grêmio, né? Não, esse não. Isso aí, ainda não, né? O doutor Otávio, que é cruzeirense, também entende o nosso perrengue aqui, né? Ó, muito bom, Solange Calme diz que está muito bem explicado, muito importante dar essas orientações. Parabéns pela live, diz a Lucinha Reis, né? E a Solange, eu sei, aqui de Farroupilha, aqui do ladinho, muito legal. Mas eu quero continuar minha resposta para a Dalva, tá? Então, Dalva, se por acaso, né? Por acaso, você não for conclusiva nesse teste, que eu falo, nesse autoteste, né? É um autoexame, né, doutora? É igual um autoexame que pode ser feito, não precisa de médico para fazer isso, né? Então, você pode procurar um profissional de saúde para fazer, então, um exame para identificação de anticorpos. Aí sim, vai tirar uma amostra do sangue, é enviado ao laboratório, e aí lá no laboratório eles vão fazer
a pesquisa dos anticorpos para saber qual é a sua resposta. E tem a ver com a gliadina? Exato. Um dos testes que pode ser feito é o teste de anticorpos antigliadina. Não é um teste 100% específico, nem 100% sensível, né? Como nenhum teste de medicina é, né, André? É verdade. Mas quando nós juntamos a informação da clínica, dos sintomas, da queixa, do histórico, associado com esse resultado desse exame, nós podemos, então, vamos falar assim, pressupor de que aquela pessoa, sim, está apresentando uma resposta imunológica. Que é imunológica, pessoal? É aquela resposta do sistema de defesa do organismo. É como se essa pessoa identificasse que o glúten é um agente patogênico para essa pessoa, como um vírus, uma bactéria, um tumor, né, um agente estranho. Então, da mesma maneira que nós produzimos anticorpos contra coronavírus, contra sarampo, contra gripe, contra bactérias do ambiente, como contra fungos, né, André? Sim. Também temos aí a produção, algumas pessoas têm essa produção de anticorpos contra a gliadina, por exemplo. Né? Então, é um dos exames que pode ser feito para poder, então, facilitar a tomada de decisão. Não é isso? É verdade. Então, vocês entenderam que existem exames. O doutor Otávio citou a antigliadina, o IgG, o IgA. Ele falou lá da parede interna onde tem o músculo, o endomísio. Existe também esse exame. E também existe a antitransglutaminase, IgA, que pode ser pedida. Mas o jeito mais fácil de fazer é pare por um mês, veja como é que se sente, né? E me diga uma coisa, pode ajudar na fibromialgia, é isso? Então... Não. Nós vamos fazer outra live sobre esse assunto. Não perca, vai ser a nossa quarta. Viu que bacana? Bom, brincadeiras à parte, a gente está falando sobre artrose e por isso que é uma coisa interessante. Pode falar aí, Otávio. Mas eu gostaria, sim, de já deixar um pequeno spoiler para você não perder a live sobre glúten e fibromialgia, porque, na verdade, a gliadina ela age na inflamação em vários tecidos do corpo, né? Não só nas articulações, mas também temos pacientes aí que apresentam sintomas em outros órgãos e tecidos que podem, sim, ser influenciados pela produção dos anticorpos. É como se fosse... É interessante porque algumas pessoas falam que são doenças autoimunes. Eu não gosto desse termo, sabe, André? Porque é o termo que você gosta. O termo que eu gosto de falar é o seguinte: é uma resposta imunomediada. Porque o autoimune, no meu entendimento, é uma resposta imunológica contra algo self. Se nós temos uma self, é aquilo que é produzido pelo próprio corpo. Se essa resposta está sendo mediada pela presença de um agente externo, seja ele um alimento, um fungo, um vírus, uma bactéria, uma radiação, né, uma substância química qualquer, então eu não posso falar que ela é uma resposta autoimune. Ela é uma resposta imunomediada. É a maneira que eu gosto de falar. Muito bacana. Aqui, ó, à medida que a gente foi falando, agora o Instagram mostra para nós aqui, ó, Débora Anjos começou a me seguir. Muito obrigado, viu, Débora? E eu peço a todos que estão aqui que também sigam, né, o doutor Otávio. Você vai vê-lo aí, muito conteúdo sobre artrose e essa discussão que se segue. Quem ainda não me segue, se quiser seguir, fique à vontade. Tem lá no canal da Artrose. O canal da Artrose, você sabe, vou te contar. Você já sabe, porque você já foi lá várias vezes, né? Já está, inclusive, na terceira live. É lá no YouTube. Você digita canal da Artrose, vai me encontrar e vai encontrar o Dr. Otávio. E a gente fala de várias coisas, né? A Ana Paula Souza diz: eu tinha gordura no fígado e tirei açúcar, leite e diminuiu o glúten. Fiz novo exame, o fígado não tinha mais gordura no fígado. Olha que bacana. Muito bom, né? É para aplaudir de pé, doutor André. É verdade, muito bacana, né? Muito bem, deixa eu ver, muitas perguntas, né, que aparecem, vamos ver. Um amigo aqui me perguntou se eu vi o WhatsApp, depois eu olho o WhatsApp, gente, no meio de uma live aqui. Doutor, já acabaram comigo. Substituir o bolo normal por bolo de aveia. Agora descobri que isso pode estar piorando as dores nas mãos. E aí, Otávio? Existe um produto no mercado chamado aveia sem glúten,
que ela é feita com grãos selecionados e sem contaminação durante o processo de preparo. É importante a gente explicar, André, o seguinte, que existe a doença celíaca, existe a intolerância ao glúten, existe a sensibilidade ao glúten, existe a alergia ao glúten, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a glúten, essa pessoa não pode conter nem traços de glúten durante o preparo do alimento. Geralmente tem que usar uma panela separada, uma via de processamento separado, porque a alergia pode gerar nessa pessoa até mesmo óbito, pode causar uma reação anafilática. Existem, né, várias pessoas que eu já atendi, que eu conheço, que elas não são intolerantes nem sensíveis, elas são alérgicas. E a resposta alérgica é uma resposta um pouquinho mais grave do que essa resposta da sensibilidade, ou seja, uma sensibilidade exacerbada, né? E outra coisa que eu acho importante a gente também já deixar aqui claro para os nossos amigos é que as lesões na articulação, no músculo, na membrana basal, né, nos tendões, na pele, né, André? Tem pessoa que sente sensibilidade na pele, no intestino, tem diarreia, por exemplo, quando se alimenta com glúten, né? E a articulação, ela tem também uma membrana com colágeno, né? Esse colágeno, ele vai sendo degradado pela presença de enzimas proteolíticas que são liberadas justamente para combater aquele glúten que está presente, né? Aquela gliadina. Então, é como se fosse uma resposta do seu corpo para poder digerir aquele glúten que está fora do intestino, por exemplo, só que ao digerir aquele glúten, ele digere a cartilagem junto. E aí vai gerando um desgaste na articulação. Né? Eu acho que a maneira mais simples que eu consigo explicar para as pessoas, né, seria mais ou menos isso. E os colegas médicos não se apavorem, né? Isso é uma forma de tentar Sim. tornar mais simples Didático. a explicação e didática, né? Sim. Olha, Paulino Marocha, acho que seja esse o nome. Doutora, alimentação low carb, o que o senhor acha? Faço pão com farinha de amêndoas. O que o senhor acha dessa farinha? Muito bom. A alimentação low carb, ela tem, inclusive, trabalhos publicados de benefício para pacientes com artrose, né, André? Tem publicações que mostram melhoras, principalmente quando se reduzem os carboidratos simples, né? Como alguém falou mais cedo aí no próprio comentário, né? Ou seja, não é no carb, né? Ou seja, não é zerar todo o carboidrato. Algumas pessoas se dão muito bem com a dieta com menos carboidratos, tá? Então, logicamente, não existe como falar aqui em público uma alimentação que seja boa para todo mundo, um remédio que seja bom para todo mundo, uma medida que seja boa para todo mundo. Exatamente. O mais importante é individualizar, entender que cada paciente, cada ser humano, cada organismo é único e individualizado. Por isso, nós médicos, né, temos o nosso papel aqui nesse planeta, que é justamente ajudar as pessoas dentro das suas individualidades. Né? É impossível a gente querer ter uma solução que vai resolver o problema de todas as pessoas. Até porque existe um espectro grande dentro da artrose, né, André? Eu falo que a artrose não deveria ser uma doença, mas um sintoma, né? Ela é um desfecho, é o desfecho final de uma série de eventos que podem ter de inúmeras causas possíveis, né? Então, a artrose, como nós chamamos, que é a alteração radiológica, né, ou física, ou clínica, na qual existe um desgaste do osso da articulação e uma perda da cartilagem articular, o número de possíveis causas é tão grande que talvez daqui a alguns anos nós vamos estudar como se fossem doenças diferentes. É igual dor de cabeça. A dor de cabeça é um desfecho. Pode ser enxaqueca, pode ser pressão alta, pode ser tumor cerebral, pode ser vários outros tipos de doenças que tem como um sintoma, um desfecho, a dor de cabeça. No caso da artrose, né, de maneira didática, explicando, eu não consigo colocar no mesmo capítulo de estudos uma artrose pós-traumática de uma artrose inflamatória. São mecanismos diferentes de desenvolvimento. É verdade. E olha só, indo ao encontro disso que tu estás falando, tem várias... esse desgaste articular, muitas vezes a destruição articular, é a via final e comum de várias doenças que se manifestam de formas diferentes. Então, existem fatores genéticos predisponentes, ambientais, por exemplo, obesidade, existe necrose, existe trauma, existe desalinhamento articular, hábitos, enfim, que é isso que nós estamos falando, Maria Isabel Constantino, lá de Portugal. É mesmo, aqui os médicos não falam na alimentação. Eu tomo a cúrcuma, açafrão todos os dias.
os médicos aqui ainda estão muito antiquados. Eu não quero falar mal de qualquer médico, porque eu sou médico, né? Então volta para mim. O que eu quero dizer é, Maria Isabel, muitas vezes o ortopedista fica preocupado com a artrose pós-traumática ou a do alinhamento articular, displasias, desalinhamentos que são típicos das cirurgias ortopédicas, né? Ou dos tratamentos traumatológicos das fraturas. Talvez o foco desses profissionais seja esse. Como eu tive, por conta da pandemia, a iniciativa, junto com o doutor Otávio, de fazer o canal da artrose, ele fez o blog Regentes para divulgar, enquanto as pessoas estavam muito angustiadas, a gente falou de outros temas, a gente se depara com outras questões e soluções, você entende? E por isso que é importante mostrar que existem outras coisas além do alinhamento ortopédico, das fraturas ou das articulações. E por isso que a gente fala disso. Eu gostaria muito de falar uma coisa com a Maria Isabel, né? Obrigado pelo seu comentário, Isabel. E eu falo isso para as outras pessoas também, que muitas vezes nós, médicos, aprendemos muito mais com nossos pacientes do que nos congressos médicos sobre determinados assuntos. Então, esse aqui mesmo é um assunto que talvez não esteja sendo abordado nos congressos de medicina, né, André? Inclusive, temos essa semana agora o Congresso Brasileiro de Ortopedia, né, que eu acho que não vi nenhum tema no programa sobre esse assunto especificamente, mas você que está aqui acompanhando o canal da artrose, quando for consultar com seu ortopedista, coloca aquela sementinha, aquela, né? Fala assim, doutor, você já ouviu falar que tem uma relação entre glúten e artrose, pessoa? E aí, quem sabe o doutor não se desperte para essa possibilidade, né, de conhecimento. Acho que é preciso investigar e eu sempre sou muito aberto ao conhecimento novo, claro que a gente sempre procura trilhar o caminho da ciência, não apenas da especulação, mas é importante que a gente imagine e entenda, né? Há muito tempo, lá no começo do canal da artrose, eu fiz, acho que das primeiras lives, a relação de intestino e artrose. Olhem lá, tem uma live com o doutor Guilherme Sanders sobre isso, também é muito interessante. E eu convido a todos que já chegaram até aqui que conheçam o nosso curso. Até vou botar aqui no YouTube, ó, o curso Viva Bem com a Sua Artrose. Vamos ver se ele aparece aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada, vocês vão ver um ótimo curso que eu fiz junto com a Fabiana Góes e a Samantha, para que vocês conheçam todos os detalhes da alimentação anti-inflamatória, que é muito bacana. Ó, geleia doces, olha que legal. Que pena conhecer tudo isso agora. Perdi minha mãezinha com Covid, mas sofria de artrose e amava pão, macarrão e tudo que tinha glúten. Olha só que interessante. Outra aqui, ó, a Luciana eu já conheço de carteirinha, uma pessoa muito, muito bacana que vem aqui. Ela conta para nós que tem, né, uma alteração neurológica. Ela diz que já tirou o leite, o glúten e o açúcar e me senti muito melhor. Olha que interessante, ela se sentiu muito bem. A Jane Gaspar, também aqui é de carteirinha do canal da Artrose, que chegou agora. Seja bem-vinda, Jane. Bem-vinda. E para a nossa amiga Maria Isabel, eu estou muito atento a ela. Uma vez eu não consegui ler uma pergunta dela, ela ficou brava comigo. E não fique brava, é muita gente que pergunta, ó. Fica gravado por algum tempo no canal da Artrose, lá no YouTube, né? Okay. André, eu não tô conseguindo ver os comentários do Instagram. Se tiver algum comentário. Tá. Eu vou puxar mais um aqui, depois... ó. Tá. André Mercadier. André, você é uma querida. Andréia. Você foi a primeira pessoa a comprar o curso do canal da Artrose. Muito obrigado, André. Minha paciente, inclusive. Viu que legal? Pessoa boníssima. Convido a todos que conheçam o nosso curso. Vamos ver aqui, ó. O Marinho, que já elogiou a nossa live. Estou com poucas dores nos joelhos, ombro, cotovelo. Como glúten, quando não tem jeito, raramente. Leite, eu só uso whey protein hidrolisado. Acho que ele é o grande vilão. Fala um pouco aí, Otávio. Então, a quinta live vai ser sobre leite e artrose, então. Aqui, ó, fibromialgia com glúten e leite e artrose. Então, da mesma maneira que algumas pessoas têm um espectro de sensibilidade ao glúten, também existe um grande espectro de sensibilidade às substâncias presentes no leite. Muitas pessoas falam muito sobre a lactose, né, André? Que é o açúcar presente no leite. Mas nós temos uma outra substância chamada caseína. Não é essa a questão, é a caseína. É a caseína, né?
Então, a caseína, ela também é uma molécula grande que também, em algumas pessoas, produzem anticorpos anti-caseína. E aí existem dois tipos de caseína, a caseína A1 e a caseína A2. A1 é do gado bovino, A2 é do gado zebuíno, né? Então, para essa pessoa que utiliza, por exemplo, o whey protein, talvez como suplemento para academia e tudo, eu sugiro ela utilizar um, um combinado de aminoácidos essenciais, por exemplo, não vou falar o nome comercial, mas existem vários hoje no mercado que não tem a caseína, só tem os aminoácidos essenciais para o corpo, que o corpo precisa. Uma outra opção que existe é utilizar o leite com caseína A2 exclusiva. A gente pode utilizar o leite de ovelha, o leite de cabra, né? Eles não têm a caseína A1. A caseína A1 também algumas pessoas possuem uma intolerância, não à lactose, mas sim intolerância à caseína, mas isso merece uma nova live. Excelente. Fica a questão, e que todos entendam, que uma coisa é o açúcar, né? A lactose, que é famosa, os leites sem lactose, né? Mas a proteína não foi removida, né? Então, tem a questão da caseína, falou aí, dos tipos de caseína, também tem a beta-caseína, que são inflamatórias, com potencial inflamatório. Uma vez eu tomei uma ralhada no canal da artrose. Ah, doutor, mas como assim? E o leite que vem da mamãe lá para o bebê? Mas somos da mesma espécie, né? Nós estamos tomando leite de outra espécie, e aí fica essa reflexão, né? Assim, e só para poder não ficar, né, para diminuir um pouquinho a polêmica, mas também um tema polêmico, é o seguinte: não são todas as pessoas que têm intolerância à caseína. Assim como não são todas as pessoas que têm intolerância à lactose. Exatamente. Né? Fazer esse disclaimer aqui. A Malu diz o seguinte: minha querida amiga Malu, volta e meia me manda mensagem no direct. Eu tirei o glúten, melhorei muito da artrose. Foi aquela seu comentário lá inicial, né? Muitas pessoas aqui interagindo conosco, e eu mando um abraço a todos. Estilo de cada um diz assim: o reumato desconsiderou a relação do glúten com a artrose, me receitou um medicamento e zero restrição alimentar. Diminui por conta. É verdade, é uma tentativa. Há pacientes que melhoram, viu? Então, por isso é a nossa alegação, né? Paulo Pinto, 1960, começou a me seguir. Muito obrigado, Paulo. Vai ser uma alegria ter você aqui no canal da Artrose, que é lá no YouTube. Fala aí, Otávio. André, deixa eu falar uma coisa sobre esse ponto, né? Não estou querendo criticar o colega reumatologista, logicamente, mas a gente só cumprimenta quem a gente conhece, não é isso, André? Então, né, essa é uma frase muito antiga e que eu acho que nós só podemos cumprimentar quem nós conhecemos. Eu tenho atendido muitos pacientes com diabetes no consultório, né? Diabetes e artrose também existe uma relação muito grande. E uma questão que eu vejo é o seguinte: as pessoas que às vezes têm diabetes, ao invés de elas serem orientadas a suspender o consumo de açúcar, que é o causador do diabetes, elas são orientadas a tomar remédio para baixar a glicose. Olha aí, é a mesma lógica. Mesma lógica. Porque a glicose no sangue, ela não é a causa do diabetes, ela é um sintoma do diabetes. Então, as pessoas que ficam, às vezes, é como se você tivesse uma pneumonia e tem uma febre e está tomando remédio só para baixar a febre, ao invés de tratar a causa do problema, que é a infecção. Guardando as devidas proporções, assim como existem artroses causadas por glúten, por leite, por açúcar, etc., será que não faz muito mais sentido tirar o veneno ao invés de ficar tomando um antídoto? É isso aí. Essa é a reflexão que eu gostaria de convidar vocês a fazer. Ficou sensacional. O Célio Escoton, aqui no Instagram, diz assim: boa noite, pessoal. De fato, sinto na pele isso tudo. Tenho sensibilidade ao glúten e leve artrose dos joelhos e agora na coluna. É impressionante a rigidez que a ingestão causa nas articulações. Viu só? A Zilma já está espertinha. Ela diz o seguinte: eu tomo leite e queijo de cabra. Zilma, no Canadá o pessoal é muito esperto, né? Isso aí você já está acompanhando o canal da Artrose, já vai ficar sabendo, né? Muitas pessoas aqui, vamos puxar aqui. Inclusive, eu gosto muito de cabra e também gosto muito de bode, sabe, André? Então. Tem os bodes de plantão aí também, sempre tem, né? A gente daqui a pouco vê aí. Claro, a Rodilson Fonseca toma remédio biológico, claro, às vezes é preciso, né? Principalmente nas doenças específicas, né? Que fique muito claro, são orientações dietéticas gerais que alguns podem tomar. Luma, maravilhosa reflexão, né? Muito bacana.
Sou celíaco e já comecei com artrose, você vê que existe essa relação entre os celíacos. E à medida que vão se fechando 50 minutos de live, a gente vai falando que a Marie Leite diz: sofro com artrose nas mãos, não há remédio que melhore. Como bem disse a Maria Isabel, os médicos aqui não se modernizam. Marie Leite, pelo jeito, é também de Portugal. Mas, enfim, ficam iniciativas como o blog Regênios, como o canal da artrose, para te fazer refletir sobre essa sua doença. Já botei aqui nos comentários, né, do canal da artrose, aqui nós fizemos um curso, ainda mais para você que está ultramar, pode entrar no curso e descobrir tudo que a gente pensa sobre suplementos fitoterápicos e como melhorar em casa de modo natural, de modo científico, né? Os médicos não abordam a alimentação, nós entendemos que existe um vínculo com a artrose, por isso é importante, né? Boa noite, eu amo tudo que vai trigo, leite, açúcar e ovos, está difícil. Eu sei, Beatriz, é isso aí, querida. Se ela não sente dores nas articulações, não tem problema nenhum. Pode, né? Pode consumir à vontade, né, Beatriz? É verdade. A Maria Isabel disse que é mesmo, fiquei braba, estava com dores médicos, não resolviam nada. Cleudio Omar Zancan, abraço, querido amigo. Olha aqui, aqui, meu amigo Fábio Vale diz o seguinte, a caseína serve para fazer guache, é a cola aglutinante do pigmento. Ele é artista, tentando contribuir aqui. Fantástico, Fábio. Muito bom. Vamos ver o que mais. Bom, acho que é o seguinte, nós não temos tanta interação que nós não vamos conseguir dar tanta moral aqui para o pessoal. Boa noite, doutor. Entrei lá e não consegui. Entrou lá onde, Lúcia? Então, Luciana, me avisa que eu te digo onde é. Mari Coutinho chegou agora é tarde, querida, agora já acabou a live, você vai ter que ir lá no canal da Artrose para olhar. Provavelmente... Bom, nós vamos terminar algumas questões que sobraram ali no canal da Artrose, lá no YouTube. Agradeço a ti, Otávio, peço aos amigos que estão aqui conosco que sigam o doutor Otávio, que tem muito mais seguidor do que eu sei, é verdade, mas quem estiver aqui, estiver me seguindo, siga também o doutor Otávio. E estou no YouTube também, pode estar doutor Otávio Melo, doutor Otávio Melo no YouTube, temos lá vários vídeos, né, com conteúdos importantes. Não são tantos conteúdos quanto o canal da Artrose, mas, né, estamos aí trabalhando para trazer informação de qualidade e relevância, assim como o doutor André tem feito brilhantemente. Eu admiro muito aqui o canal da Artrose. Muito obrigado. O canal da Artrose é um dos canais que mais produzem conteúdo. Vocês aproveitem, porque isso não é para sempre. Nós estamos na live 79. A 80 eu vou tentar fazer quarta-feira, vou ver se eu consigo, vou dar publicidade imediata se eu conseguir. Entenda que, Marli Aguiar, 270, sinto muitas dores nos pés e incham muito, fiz exames, não deu nada. Essa live é para você, Marli. Por isso, você olha o que o doutor Otávio falou, tente essa alternativa muito bacana. Mais uma live nota 10, quem chegou agora, chegue antes na próxima live, porque ficou muito conteúdo registrado. E falo que tem um curso, então, do canal da Artrose, Viva Bem com a Sua Artrose, em que a gente fala de orientações dietéticas, que a gente fala sobre exercício, eu falo sobre fitoterápicos, falo sobre suplementos, tudo para você viver bem com a sua artrose de modo natural. Clique e olhe o curso, veja, você pode até devolver se não gostar, eu vou pedir para o Otávio divulgar nas suas redes, tá bom, Otávio? Perfeito, é um prazer, né? Levar conteúdo de qualidade como o Viva Bem com Sua Artrose é fantástico, né? As pessoas que já me seguem vão lá conhecer o curso. Muito obrigado, um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima live, sigam o Dr. Otávio, seguimos agora no canal da Artrose lá no YouTube. Um abraço a todos, muito obrigado. E nós continuamos aqui, então, querido Otávio, resolvendo 466 pessoas viram, o que é muito bom, né? Para uma segunda-feira à noite. Eu só vou marcar aqui o doutor Otávio, e aí a gente vai resolver algumas últimas pendências aqui. Otávio Melo, vamos botar Instituto. Só vou marcar, depois eu edito, tá? Para não ficar... Instituto Regênios. Está me ouvindo, Otávio? Está me ouvindo? Está me ouvindo?
Ó, Tô te ouvindo bem. Magali Gonçalves, obrigado, doutor, muito boa aula, você é muito generosa, Magali, muito bem-vinda aqui. Vânia diz que ótima live, parabéns. Maurilisa, tá faltando você, ótima live, muito obrigado. Jane é uma querida. Permanecerei com whey protein, simples desgaste, tem essa questão que o doutor falou. Comigo funcionou, depois que adiciona voltou a doer, aí você vai ter que rever, né, meu querido amigo? A Leda Vani, querida Leda, você está tão bonita nessa foto, Leda. É muito bom essa explicação, gostando muito, estou diminuindo os derivados do glúten, tem alguns resultados bem positivos, não tanta dor. Obrigado. Ela disse doutora e depois ela logo se corrige doutores, é verdade. O A está do lado do S no teclado, então pode ter sido isso, né? Lucinha Reis, sou totalmente viciada em leite, estou com artrose no quadril agora. Lucinha, resolveu a dica aí do doutor Otávio, né? Tem duas dicas. Esse do leite de cabra, leite de ovelha, é uma dica. Outra dica é leite vegetal, que a Fabiana Góes ensina a fazer no curso. Você vai lá e olha, se quiser. É outra dica que pode ser. Entrei lá e não sei, a Marie Leite diz que é mineira, querida Marie Leite, você é muito bem-vinda aqui. Uai, aprendemos muito com as suas lives, muito agradecido, de nada, volte sempre. Excelente participação do Dr. Otávio, concordo, por isso, Fátima, você veja as outras lives que ele já fez. Sensacional. Mas agora são só 3 horas, né, de diferença, Maria Isabel, pelo menos me falou o doutor Azini, com quem acho que eu vou fazer a próxima live. Vamos ver. Eu acho que é isso, não, Otávio? Tu quer deixar mais um recado? Pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos que estão aqui nos assistindo, né, tanto ao vivo quanto os que estão nos assistindo gravado, né, André, que também são muito importantes. Vai acontecer importantíssimo também, divulgar esse conteúdo. Então, peço que vocês peguem aqui, cliquem no link desse vídeo aqui no YouTube e compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que estão tentando uma solução para artrose há tanto tempo e que já tentaram todos os tratamentos possíveis e imagináveis e ainda não chegaram numa solução. Quem sabe essa não é a solução para eles, né? A gente não está falando que tirar glúten é a solução para todo mundo, mas nós vimos aqui várias pessoas, na verdade, que sentiram melhora após essa medida. Então, eu acho que a ciência precisa fazer o quê, né, André? Investigar, né? Onde há fumaça, há fogo. Há fogo. É importante, mais uma... o Forne dizendo que muito bacana, meu amigo Forne. André, querido André, você foi a primeira. Quero te dar um beijo pessoalmente quando for a Minas. E quero dizer o seguinte, eu acho que é basicamente isso, né? Várias contribuições. Querido Ademar Schenato aí sempre conosco, né? Carmen Spirandelli, reumatologista, para não fazer exercício. Olha a live que eu fiz, Carmen, sobre artrose e exercício. Muito legal, tudo aqui no canal da artrose. Marie Leite, cortar leite, açúcar e carboidrato altamente inflamatório. A dieta fica muito além das minhas possibilidades. Tem o leite vegetal, que eu te falei, pode ser uma alternativa, né? Então, tem alternativas também. Dieta low carb, perdeu 15 quilos no marido. Sem dúvida que ajudou. Lindo isso, hein? Lindo demais. Obrigado, queridos amigos. Quero dizer que eu também vou deixar esta brilhante live do Dr. Otávio em podcast lá no Spotify. Vocês sabem onde é que é o Spotify? Amigos aí, ultramarinos, pessoal lá de Portugal e quem está também lá no Canadá e outros países, também você olha no Spotify, encontra o canal da Artrose e pode escutar no seu carro ou em casa ou quando estiver de boa. Deise Dias mandou um abraço para nós, é uma querida amiga, paciente do Dr. Otávio, pessoa muito boa e iluminada, e junto com a Maria Aparecida Cida, eu deixo uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Otávio. E seguimos já agendando as próximas lives. Vocês não percam, por favor. Forte abraço, meu querido amigo. Com Deus. Tchau, tchau. Fica mais um minuto aí. Um abraço.